Existe uma verdade inconveniente sobre a atração que a maioria dos especialistas em relacionamento prefere ignorar. Eles vendem a ideia de flores, jantares românticos e gestos grandiosos, mas a realidade é muito mais sombria e infinitamente mais eficaz. Você passou a vida inteira sendo condicionado a acreditar que ser o cara legal é o caminho, que a gentileza desmedida e a disponibilidade constante são as chaves para conquistar uma mulher. Mas a verdade é que todo esse tempo você tem construído uma armadilha para si, tornando-se previsível, sem mistério e, o mais cruel de tudo, sem o fogo que acende a verdadeira obsessão feminina. Você se esgotou tentando ser o que eles queriam, quando a resposta para a atração está em ser impiedosamente, autenticamente e até mesmo um pouco perigosamente você mesmo. Eles dizem para só sorrir e ser você mesmo. Mas o que eles não te dizem é que você mesmo pode ser chato, previsível e pior, facilmente descartável. Se tem uma coisa que aprendi, é que a obsessão não nasce da adoração, mas da falta, do desafio, da incerteza e, acima de tudo, do reconhecimento de um valor que ela não consegue ter facilmente. No final deste vídeo, você vai saber exatamente como acender essa chama, sem virar um joguinho barato, mas sim se tornando a versão mais potente de si mesmo. Quebra e reconstrução de mitos. O primeiro mito que precisamos quebrar, e ele é o mais perigoso de todos, é que mulheres gostam de caras que se esforçam. Declaro isso diretamente. É uma falha fatal. Pense em todas as vezes que você se desdobrou. As mensagens de bom dia e boa noite sem reciprocidade. Os favores intermináveis. A disponibilidade 24/7. Você se tornou o tapete onde ela limpa os pés e não a rocha inabalável que ela busca. A falha na vida real é gritante. Quanto mais você corre atrás, mais ela se afasta. Você se torna um provedor de atenção e validação, não um parceiro desejado. Imagine a cena. Você está ali, esperando a mensagem, analisando cada visualizado, torcendo para que ela responda com o mesmo entusiasmo que você. Você investiu tanto, mas ela te vê como garantido, sem o desafio ou o mistério que atiçam a perseguição. A verdade crua é que a obsessão não nasce do excesso de atenção, mas da escassez dela, estrategicamente aplicada. Ela não se apaixona por você porque você é o cara legal que faz tudo por ela. Ela se apaixona porque você é um enigma, um desafio, alguém que tem uma vida tão completa e interessante que ela quer fazer parte dela, e não alguém que precisa dela para ter uma vida. O exemplo mais claro disso é o cara que não dá a mínima. Não o desrespeitoso, mas o indiferente, o que está ocupado construindo seu império, sua arte, sua vida. Esse cara, muitas vezes, atrai mais atenção do que o sujeito que se desdobra em 1000 para agradar. Não é porque ele é um idiota, mas porque ele valoriza o próprio tempo e energia e projeta um valor que faz com que ela queira investir para ter um pedaço dele. Você já se perguntou por que as mulheres se sentem tão atraídas pelo bad boy ou pelo artista recluso? Não é a maldade ou a misantropia, é a indisponibilidade percebida. A vida interessante que não gira em torno dela. O mistério que a faz querer desvendar. Por que você se tornou tão acessível? Quando você está sempre disponível, sempre respondendo no segundo em que ela manda uma mensagem, sempre cancelando seus próprios planos para encaixar os dela, você está, sem querer, comunicando uma falta de valor. Você se torna o plano B antes mesmo de ser o plano A. A mente feminina instintivamente busca o que é valioso, o que é raro, o que é desafiador. Se você se oferece de bandeja, sem nenhum esforço da parte dela, sem nenhuma caçada, sem nenhum mistério, o valor percebido despenca.
É como um item de luxo que de repente está em liquidação na rua. O brilho diminui, o desejo arrefece. O que antes era cobiçado, agora é apenas mais um. E você, meu amigo, não é mais um. Você precisa se posicionar como um prêmio, não como um brinde. Isso não significa ser um babaca ou jogar joguinhos infantis de sumir. Significa cultivar uma vida tão rica e plena que a sua atenção se torna um recurso valioso e não uma commodity infinita. Significa ter propósitos, paixões e direções que não giram exclusivamente em torno dela. Quando você está genuinamente ocupado com seus objetivos, com seu crescimento, com sua missão, você emana uma energia de propósito que é magneticamente atraente. E ela sente isso. Ela percebe que você não está ali, de prontidão, esperando a próxima migalha de atenção dela. Você está construindo algo, e ela pode, talvez, ter a oportunidade de fazer parte disso, se ela se provar digna, se ela mostrar que pode agregar. Outro mito a ser desmascarado é o da honestidade brutal em todas as situações. Não me entenda mal, a autenticidade é crucial. Mas existe uma diferença abissal entre ser autêntico e despejar todos os seus sentimentos e inseguranças logo de cara. Muitos homens são ensinados a abrir o coração, a serem vulneráveis desde o primeiro encontro. Isso é suicídio de atração. A vulnerabilidade, quando mal aplicada, especialmente no início, não gera conexão, gera desinteresse. Gera a sensação de que você está desesperado por validação, por uma âncora emocional. Ela não quer ser a sua terapeuta. Ela quer um homem que seja forte o suficiente para sustentá-la, não alguém que precise ser sustentado. O erro comum é confundir vulnerabilidade com transparência excessiva. Você não precisa expor cada cicatriz da sua alma no primeiro, segundo ou terceiro encontro. Mantenha um ar de mistério. Deixe que ela descubra camadas de você ao longo do tempo, em um ritmo que ela tenha que investir para acessar. É como descascar uma cebola. Cada camada revelada aumenta o desejo pela próxima. Se você entrega tudo de uma vez, não há mais nada para explorar. Pense nisso. O que é mais fascinante? Um livro que você sabe o final na primeira página ou um que te prende até o último capítulo com reviravoltas e revelações? A vida real não é diferente. As pessoas são naturalmente atraídas pelo desconhecido, pelo que ainda não foi plenamente revelado. Você precisa entender que a atração não é lógica, é emocional. Emoções são despertadas por tensão, por incerteza, por um toque de desafio. Se você remove todos esses elementos, se você se torna o bom moço previsível, que sempre faz o que é esperado e se esforça demais para agradar, você se torna chato. E a chatice é a morte da atração. A obsessão, essa força poderosa que a faz pensar em você constantemente, querer sua atenção, buscar sua aprovação, não brota de um ambiente de previsibilidade e gentileza excessiva. Ela brota quando você é uma mistura calculada de acessibilidade e desafio, de calor e frio, de interesse e desinteresse estratégico. Ela brota quando ela não consegue te resolver completamente, quando você é uma equação que ela quer desesperadamente solucionar. Você já parou para pensar que talvez a sua maior fraqueza no jogo da atração tem sido justamente a sua maior tentativa de ser bom e disponível? Agora, vamos mergulhar na verdade crua. A atração é alimentada pela escassez percebida, pela exclusividade e pelo medo sutil da perda. Não é sobre jogos, é sobre comportamento de alto valor. Quando você está sempre disponível, sempre respondendo, você se torna uma commodity. E commodities não geram obsessão. O que gera obsessão é a percepção de que você tem algo que é raro, algo que é desejado por muitos, mas acessível apenas para alguns.
Isso não significa que você deve ser um idiota ou desrespeitoso. Muito pelo contrário. Significa que você tem padrões, você tem limites e você valoriza seu tempo e sua energia acima de tudo. Um erro comum é tentar comprar a atração com gentileza excessiva, com presentes, com favores. Isso não compra atração, compra conformidade, ou no máximo, uma zona de amizade confortável onde você é o ombro para chorar. Ela não está procurando um amigo que a valide a todo custo. Ela está procurando um homem que a desafie, que a inspire, que a faça sentir algo intenso, mesmo que seja desconfortável às vezes. A verdade é que muitas mulheres, subconscientemente, buscam um homem que tenha a capacidade de dizer não a elas, que não se curve a cada capricho. Isso não é sobre ser autoritário, mas sobre ter um senso inabalável de si mesmo, um núcleo que não pode ser facilmente abalado pela aprovação externa, especialmente a feminina. Pense no homem que você admira. Ele provavelmente tem uma coluna vertebral. Ele não é um sim, senhor. Ele tem suas convicções e as defende, mesmo que isso signifique desagradar alguém. Essa é a energia que gera respeito. E o respeito é o alicerce para qualquer tipo de atração duradoura e profunda. Sem respeito, a atração é passageira, baseada em superficialidades. Com respeito, ela se torna inabalável. O mito é que ser fofo e disponível é o caminho para o coração dela. A realidade é que isso é o caminho para a indiferença. A verdade nua e crua é que ela anseia por um homem com propósito, com ambição, com um mundo próprio que não a inclua como a única estrela. Ela quer ter que lutar, mesmo que sutilmente, pela sua atenção e pelo seu tempo. A obsessão não nasce da facilidade. Ela nasce do desafio, nasce da incerteza, nasce da sua capacidade de ser um camaleão emocional, de ser quente e frio, de ser presente e ausente, de ser intenso e desapegado, tudo de forma autêntica, não manipuladora. Muitos homens tentam ser uma coisa só: o cara legal, o cara engraçado, o cara inteligente, mas a atração é multidimensional. Você precisa ser capaz de navegar por uma gama de emoções e atitudes sem nunca perder seu centro. É sobre ser inabalável em seu propósito e, ao mesmo tempo, ser imprevisível em suas interações. Considere a ideia de que você não precisa da aprovação dela. Essa é uma das verdades mais libertadoras que um homem pode aprender. A maioria dos homens passa a vida inteira buscando a aprovação feminina, consciente ou inconscientemente. Essa busca constante por validação é um repelente para a atração genuína. Quando você não precisa dela, quando a sua felicidade não depende da resposta dela, da mensagem dela, do sorriso dela, você se torna incrivelmente atraente. Isso não é sobre ser arrogante, é sobre ser autossuficiente emocionalmente. É sobre saber que seu valor não é definido pela opinião de outra pessoa. A pergunta provocativa que deixo para você é: você está vivendo sua vida para si mesmo, para seus propósitos e para seus padrões? Ou você está vivendo para a aprovação externa, especialmente a feminina? A resposta a essa pergunta determinará o seu nível de controle sobre a sua própria atração e, por consequência, o seu sucesso com as mulheres. Você pode ser o cara legal que ela esquece no dia seguinte, ou pode ser o homem que a faz questionar tudo o que ela pensou que sabia sobre atração e que cruelmente a faz querer mais. Entenda que a mulher que se torna obcecada não está buscando um fantoche que faça sua vontade. Ela está buscando um homem que ela respeite, um homem que ela admire, um homem que ela sinta que a desafia. E o desafio não vem da submissão, mas da resistência, da própria integridade, da sua capacidade de se manter fiel ao seu próprio caminho, independentemente das expectativas dela. O maior poder que você pode ter não é o poder sobre ela, mas o poder sobre si mesmo.
O controle sobre suas próprias emoções, suas próprias reações, suas próprias prioridades. Quando você domina a si mesmo, você se torna uma força irresistível. A maioria dos homens comete o erro de tentar agradar, de ser maleável, de se moldar aos desejos dela. Isso não gera atração, gera desinteresse. A atração é um fenômeno que floresce na presença de polaridade, de opostos que se atraem. Se você é um espelho do que ela quer, não há atração, não há mistério, não há atenção que faz o coração acelerar. Ela quer um homem que seja o seu próprio universo, não um satélite girando em torno do dela. Um homem com uma força interior tão potente que ela queira se alinhar a ela. Ela não quer um homem que precise dela. Ela quer um homem que a escolha por quem ela é, mas que não a necessite para ser completo. Pense na metáfora da corda. Se você puxa demais, ela arrebenta. Se você solta demais, ela cai. A arte da atração e da obsessão é saber a tensão exata. Dar espaço para ela sentir sua falta, para ela se perguntar onde você está, para ela sentir a necessidade de investir para ter sua atenção. Quando você está sempre lá, sempre acessível, sempre dando, sem que ela precise dar em troca, você esvazia a atração. Ela não tem espaço para te desejar porque você já se entregou. A obsessão nasce da perseguição, da conquista, da sensação de que ela está ganhando um prêmio valioso que outros talvez não conseguiriam. É por isso que o ignorar funciona. Não porque é uma manipulação barata, mas porque ele reposiciona você de caçador para caçado. Ele inverte a dinâmica. Quando você para de persegui-la, quando você se retira um pouco, ela se sente compelida a preencher aquele vácuo. Não é sobre frieza, mas sobre valor. Ela começa a se questionar. Por que ele não está me procurando? Será que perdi o interesse dele? Ele é diferente dos outros? Essas perguntas geram ansiedade e, paradoxalmente, aumentam o desejo e o investimento emocional dela. É um lembrete cruel de que você não é uma propriedade dela e que sua atenção é um privilégio, não um direito. A rejeição, que a maioria dos homens teme como a própria morte social, é, na verdade, uma ferramenta poderosa no seu arsenal. O homem que não teme a rejeição, que a aceita como parte do processo e segue em frente sem quebrar, é o homem que exala confiança. Confiança é um dos afrodisíacos mais potentes que existem. Quando você não se abala com um não, você demonstra um senso de alto valor tão forte que ela não pode ignorar. Ela vê um homem que é inabalável, que tem um propósito maior do que a aprovação dela. E isso, ironicamente, a faz querer buscar sua aprovação ainda mais. É a diferença entre um homem que vive na esperança de ser escolhido e um homem que se permite escolher. Quando você se torna seletivo, quando você tem padrões claros para as mulheres que você permite entrar em sua vida, você eleva seu próprio valor. Ela percebe que você não está desesperado por qualquer atenção feminina, mas que você busca uma conexão genuína com uma mulher que esteja à altura do seu valor. Isso não é arrogância, é autorrespeito. E o autorrespeito é a fundação para qualquer respeito que você possa exigir dela. A solidão, muitas vezes temida, pode ser sua maior aliada. É na solidão que você se reconecta consigo mesmo, que você constrói a base inabalável do seu valor. A obsessão dela não é um acidente, é a consequência direta do seu comportamento de alto valor, do seu foco em si mesmo, da sua priorização dos seus objetivos, da sua capacidade de ser um homem completo e satisfeito sem ela. A mulher que te persegue, que te deseja, que se torna obcecada, é a mulher que percebe que você é o prêmio, que para estar no seu mundo ela precisa se esforçar, precisa investir, precisa se provar. É a lógica cruel e implacável da atração.
A busca por autoaperfeiçoamento, por se tornar a versão mais potente de si mesmo, não é um caminho que você trilha para impressionar uma mulher. É um caminho que você trilha por si mesmo. E a obsessão dela, ou o desejo dela de estar perto de você, é apenas um subproduto dessa jornada. O homem que entende isso não age a partir da necessidade, mas a partir da abundância. Ele não está tentando ganhar uma mulher. Ele está vivendo sua vida de forma tão plena e autêntica que ela deseja desesperadamente fazer parte dela. Aprenda a dizer não. Essa é talvez a ferramenta mais subestimada no seu arsenal de atração. Dizer não a um pedido dela, a uma demanda que não se alinha com seus valores ou com seu tempo, não é rude. É um sinal de força e de alto valor. Quando você cede a cada capricho dela, você se torna previsível, e o previsível não é atraente. O imprevisível, o homem que tem a coragem de ser quem ele realmente é, mesmo que isso signifique ir contra a maré, é o homem que se destaca. Ele cria uma aura de mistério e respeito. Ela começa a se perguntar: o que ele valoriza mais? Por que ele não faz o que eu quero? E essa pergunta é o início da obsessão. Outro pilar fundamental é a sua paixão e propósito de vida. A mulher não se apaixona por um homem que a coloca como centro de seu universo. Ela se apaixona por um homem que tem um universo próprio, tão vasto e interessante, que ela sente a necessidade de orbitar em torno dele. Seja sua carreira, um hobby, um projeto pessoal ou a sua própria jornada de autodescoberta. Quando você está genuinamente engajado em algo maior do que você mesmo, você irradia uma energia de propósito que é magneticamente atraente. Isso comunica que você é um homem com direção, com ambição, e que sua vida não está vazia, esperando ser preenchida por uma mulher. Isso inverte a dinâmica de poder. Você se torna o Sol, e ela se torna um planeta querendo entrar em sua órbita. E a honestidade brutal não é sobre ser um babaca que fala tudo o que pensa sem filtros. É sobre ser verdadeiro consigo mesmo e com o que você representa. É sobre ter a coragem de ser autêntico, mesmo que isso signifique ser incompreendido por alguns. É sobre não buscar validação externa, e sim viver de acordo com seus próprios princípios. Quando você para de se preocupar com o que ela pensa de você, quando você não busca a aprovação dela em cada palavra ou ação, você se torna um homem livre. E a liberdade é uma das qualidades mais atraentes que um homem pode possuir. A obsessão dela nasce da sua autossuficiência. Quando ela percebe que você não precisa dela para ser feliz, para ser completo, para ter uma vida, ela percebe que você a escolhe por desejo, não por necessidade. Isso é um contraste gritante com a maioria dos homens que ela conhece, que estão desesperados por atenção feminina. Você se torna a exceção à regra, e a mente humana é programada para se fixar no que é diferente, no que é raro, no que é difícil de obter. Você não a reconquista esperando. Você a reconquista nunca precisando dela de novo. Se este vídeo acendeu uma faísca em você, se fez algo clicar, então faça a sua parte. Inscreva-se no canal Mente Fria, Alma Forte. Para não perder mais verdades como essa, deixe o seu like para mostrar que este conteúdo é relevante. E compartilhe com aquele amigo que precisa urgentemente ouvir isso. O seu próximo nível começa agora.